Esta semana, João Miguel Tavares sente-se peanut. Pedro Mexia confessa-se desistente e Ricardo Araújo Pereira declara-se no ponto. Está reunido o Governo Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos. Na semana em que os bastidores da política se agitaram por causa das nomeações para o Conselho de Estado, falaremos disso daqui a pouco, neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira escolhe ser, desta vez, Ministro da Altura. Porquê é que lhe parece que é uma boa altura para esta pasta, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, antes de mais nada, muito boa noite. E eu gostaria de começar por dizer que vim de um jantar. Alcoolizado? Não foi isso que eu disse, Carlos. Era uma pergunta. Não, isso, repare, não vou fazer declarações sobre esse assunto. Até podia entrar aqui alguém da Brigada. Acho que a voz é um bocado arrastada. As pessoas lá em casa vão dizer: viste aquele episódio do Governo Sombra em que o Ricardo estava bêbado? E a resposta é: qual? Portanto, a questão acaba por não se colocar. Qual era a pergunta? Já houve um programa Governo Sombra em que houve aqui elementos... Em que estávamos todos ligeiramente entornados. Eu estava sóbrio. Carlos. Em Berlim. Carlos, estávamos em Berlim numa tasca. Cada um já tinha mamado 3 cervejas daquelas bem pesadinhas lá que os alemães fazem. Por amor de Deus, Pronto, todos. está na altura de irmos ao trabalho. Vamos lá embora. Vamos a isso. Então, Ministro da Altura... Essa é que é a grande porque questão. é a altura de PSD e CDS se separarem, diz Manuela Ferreira Leite. Foi o que disse a doutora Manuela Ferreira Leite. E, portanto, começa a Não sais daqui sem separar o balão. Ora, então, mas eu ainda Vai não disse virar nada. mito urbano. Por amor de Deus, ainda não disse nada. Viram o Ricardo bêbado? Não, senhora. Não, senhora. Tu és um bêbado chato? Ou... Não sou nada, sou... Sentimental, a Mas ganha está às árvores não de se vai... não se vai... Seja o que for... Seja eu o que for, enquanto ébrio, não se vai perceber, pois não é o caso. Não é o já caso. passaram 3 minutos e ainda não se disse nada. Mas a culpa é minha. Pedro, deixa-me dizer que és um homem muito bonito. Eu estou ótimo, por amor de Deus, era o que faltava. Vim para a televisão, por amor de Deus. Bom, Manuela Ferreira Leite disse então... Amigos, negócios à parte. Negócios à parte. Eu não vou falar sobre a palavra negócios, que acho curioso ter sido usada. Eu acho que já houve demasiados negócios com o PSD e o CDS. Já fizeram demasiados negócios, mas eu não queria chamar essa palavra à liça. Queria sim dizer que começa a haver gente, e eu acho que é normal, é sensato da parte da doutora Manuela Ferreira Leite dizer: bom, se calhar isto acabava, não é? Se calhar acabava-se esta farsa. A geringonça do... Como é que se chama? É geringonça, não é? A geringonça do PSD e do CDS está a acabar. Eu queria... Há aqui duas outras coisas. A geringonça era o governo de esquerda. Pois está bem, mas eu agora estou inteligentemente e perfidamente, aliás, a aplicar ao autor da geringonça a palavra geringonça. Estou a geringonçar o geringonceiro. E o autor da geringonça foi o Vasco Polido Valente. É Vasco Polido Valente, está bem. Então, o que é que disse o Portas? Citou o Vasco Polido Valente. Não quer usar a expressão cunhada por Pacheco Pereira, referindo-se ao PSD e ao CDS, que era avantesma. Avantesma, também está boa. Eles estão a divertir-se muito e ao menos isso. Está a haver diversão. Eu tinha coisas para dizer sobre este tema, mas não ocorre. Pode ser que daqui a pouco. Quem é que tem mais a perder por se houver esta separação entre PSD e CDS, Pedro Mexia? O PSD ou o CDS? Dir-se-ia que quem tem mais a ganhar é o partido que está mais ao centro. Mas... Qual deles? Qual deles é que é? Porque o que tenho visto é que o PSD tem dito que... algumas pessoas do PSD têm dito que o partido tem alguma coisa a ganhar com a separação do CDS, porque se vai chegar ao centro. Mas, em algumas matérias, nós sabemos que o governo e membros do PSD, governo anterior, ou anterior, se queixava que o CDS era um empata... legislações, exatamente. Ou seja, que o CDS, em matéria, por exemplo, de privatizações,
era um pouco mais estatista que o PSD e, portanto, estava mais ao centro do que o PSD. Portanto, eu não sei muito bem quem é que... A minha resposta é ganha quem ficar com o centro, mas o PSD, por qualquer razão, está convencido que é ele que fica. A única coisa em que realmente nós vemos que o PSD está geralmente mais ao centro é nas questões de costumes. Ainda nestas votações recentes na Assembleia vimos que o CDS votou unido e o PSD teve várias pessoas que votaram de outra forma. Mas nas questões do Estado, nas questões daquilo que bem ou mal se chamou liberalismo, ultraliberalismo, megaliberalismo, há uma série de partículas que se colam à palavra liberalismo, digamos que o CDS é bastante mais prudente. E, portanto, nesse sentido, essa separação, não sei se é totalmente claro. Teoricamente, o partido grande é que ganha com a separação, mas não sei muito bem. Quem é que neste momento é o entrave para quem? João Miguel Tavares? É o PSD que está a condicionar e a atrasar o passo ao CDS? Ou o CDS ser um peso pesado, um peso morto junto do PSD? Eu não chego sequer a perceber bem porque esta conversa neste momento. Quer dizer, não é que PSD e CDS eles desentendiam-se mais quando estavam no governo do que atualmente quando estão na oposição. Portanto, faz mais sentido estarem juntos agora do que na altura. Eu, em bom tempo, até defendi que eles não seguissem coligados para as legislativas. Provavelmente, se eles não se tivessem coligado, aquilo que se passou não se teria passado. Agora, eu acho que é muito cedo. Ou o que é que Não há nada. Poderia não ter passado da mesma maneira a negociata, porque havia outras negociatas para António Costa poder fazer, nomeadamente com a sua direita. Imagina, podia-se coligar com o CDS, como em tempo já teria acontecido. Ninguém sabe, não é? Isso o tempo não volta para trás. Mas eu acho que é um bocadinho cedo para se estar a falar. É verdade, não é? Eu podia cantar agora, mas aí parecia que era eu que estava bêbado. E não Ricardo Araújo Pereira. Agora, eu acho que é cedo, é cedo para falar nisso. Quem vai decidir se PSD ou CDS se separam, na verdade, é António Costa. E a durabilidade do seu governo. Se de repente António Costa for como os coelhinhos da Duracell e começar a durar, é evidente que provavelmente é preferível que eles se separem. Agora, de repente, se continuar a haver, se houver claras dificuldades à esquerda e nas negociações com o PCP, tudo aquilo que nós imaginamos que vai acontecer, aí faz sentido que o PSD e o CDS continuem juntos. É muito cedo para eles se separarem. Não é? É demasiado cedo para saírem de casa. Até porque estão a defender a herança. E, portanto... Estão a defender a herança? Só quando essa defesa deixar de fazer sentido claro. É que eles se podem separar. Manuel Ferreira Leite levantou também a questão de, além da separação do PSD e do CDS, levantou a questão por causa dos lugares no Conselho de Estado, que foi um assunto iniciado esta semana pelo Bloco de Esquerda, reclamando precisamente um lugar de Conselheiro de Estado. O que é que lhe pareceu esta reivindicação do Bloco, Pedro? É que não é só o Conselho de Estado. É o Conselho de Estado, é a presença do Conselho Económico e Social, são os novos juízes do Tribunal Constitucional, provedor de Justiça. O que acontecia é que até agora havia uma regra de consenso entre os dois principais partidos. E que era geralmente até... dado como exemplo dos males do rotativismo, do bipartidarismo, não é exatamente o bipartidarismo, mas são os dois partidos dominantes do sistema. Só que, na verdade, uma das coisas que aconteceu com este governo de António Costa e com o processo é que as convenções acabaram, para o bem e para o mal. E provavelmente nessa, não sei necessariamente se será para o mal, mas certamente vai ser muito mais complicado. No caso do Conselho de Estado é mais simples porque é o método de onde resolve. E aparentemente o PS vai ceder lugares aos seus parceiros de coligação. Portanto, não resolve. A questão é essa, não é? Está bem. Deixar o método de deixar de contar. Não, o método onde resolve, corrigido pelas decisões dos partidos. Mas nos outros casos é complicado. No Tribunal Constitucional vai ser muito complicado. E o Tribunal Constitucional, como vimos nos últimos 4 anos, não é um órgão qualquer neste momento em que se fazem, ou faziam, ou farão reformas do Estado e medidas polémicas. E, portanto, na verdade, aquilo que podia até estar mal, que era o consenso entre os dois partidos, foi a maneira como a geringonça funcionou durante 40 anos. E, portanto, agora não sabemos o que é que se segue. Mas essa é a parte divertida. Quer dizer, divertida. É a parte divertida. Tu és conservador. Se eu fosse suíço era divertido, mas eu sou português. Não, és conservador. E, portanto, sou, não com certeza. das coisas divertidas. Ai, pá. Isso. Está muito... Teoria política. Esses teus livros estão muito truncados, pá. Arrancaram de capítulos. A esquerda, em princípio, vai eleger 3 lugares para o Conselho de Estado. São 5 que são eleitos no Parlamento pelo método de ontem. A esquerda, em princípio, elegerá 3 conselheiros, a direita 2.
Como é que as coisas... Como é que prevê que as coisas se passem, João Miguel Tavares? O PS cede um lugar ao Bloco e outro ao PCP? E só fica com um? Mas, por mim, tudo bem. Quer dizer, o que interessa ao Conselho de Estado? O Conselho de Estado é uma coisa tão importante, tão importante, tão importante, que Cavaco Silva nem se deu ao trabalho de o convocar quando esteve em causa uma das maiores crises de regime no pós-25 se de vier a ser Abril. eleito, já disse que vai... Que vai convocar montes de vezes. Está bem. Quer dizer, tirando tudo para declarações de guerra, o papel do Conselho de Estado é mais ou menos um voo ali e já vem, não é? Os conselheiros de Estado têm direito a porte de arma. Tem. Então está bem. É verdade. Então não sei. É Por verdade. inerência, Por inerência. quer dizer que Mas tem a arma ou só direito mesmo? Ou tem que andar mesmo com um só pistolão? obrigado. Isso já pode ter graça. Em princípio não vão de coldre para o Conselho de Estado. Não irão. Se fossem de coldre, aquilo talvez. Imagina que o Cavaco coloca uma questão fraturante e de repente começam a olhar o Manel Alegre, a olhar nos olhos do Marcelo, a ver quem é que saca primeiro. Pingas de água aqui Não. no chapéu. Sim, isso Mas seria dar interessante. armas... Agora, A direita deve ficar aflita com esta hipótese de haver armas na mão da A extrema-esquerda. arma da extrema-esquerda, exatamente. mas eu não sou muito de direita. Não, e eles também não são bem de extrema-esquerda. Este país em si é um bocadinho confuso. Agora, eu acho bem, o Conselho de Estado é para ser diversificado. Acho muito bem. Francisco Louçã que vá para lá, Jerónimo de Sousa, aquilo sim é muito mais divertido. Gostava de ser conselheiro de Estado, Ricardo O Araújo. Dias Loureiro já lá esteve. Exatamente. Portanto, a partir Já lá daí... esteve. E Nessa Alberto João medida. Jardim. Uma vez que Dias Loureiro lá para esteve, não gostaria. Porque creio que não tem currículo. Eu perco dinheiro com bancos esquisitos em vez de ganhar. E portanto, em princípio, estou... Olha, se calhar conseguias resolver isso no Conselho de Estado. Achas que sim? Então, afinal, já quero. Onde é que eu me inscrevo? Afinal, sim. Mas quero porque é um órgão poderosíssimo. Quem não se lembra de tantas e tantas decisões centrais que foram Tomadas no Conselho de tomadas no Conselho de Estado? Entregamos ao Onde Ricardo estaríamos Araújo nós no Pereira Conselho de a Estado? pasta de ministro da altura. Agora o Pedro Mexia quer ser ministro da contramão. E se andar em contramão não é perigoso? É sobretudo quando se acha que os outros todos é que estão em contramão, que é aquele exemplo claro do motorista, do automobilista que vai em contramão e que acha que todas as outras pessoas é que estão erradas. Quem é que vem em contramão? Não, eu não vejo porque estou de fora e não me interessa muito o assunto, a não ser como observador, que é o que está passando no PSD, agora estes vozes do PSD que querem que Pacheco Pereira saia do partido pelo seu próprio pé. Embora sejam os pés deles que estão a dar a sugestão. Mas Portanto, já reparaste que essa coisa de saia pelo seu próprio pé Sim. parece uma ameaça da máfia. Sei lá, se queres que a gente te parta as pernas e depois não consegues sair pelo teu próprio pé. Parece uma coisa... É sinistro. Tem um lado sinistro. E o Pedro Passos Coelho, que foi entrevistado neste fim de semana, no Expresso, disse que é com ele. Isso é com ele. Perguntaram, mas já discutiram esse assunto na direção do PSD? Não, valha-me Deus, respondeu ele. Mas é evidente que há dois problemas clássicos, ou melhor, há um problema clássico e há um problema novo. Um problema clássico é que, em geral, embora os partidos sejam um saco de gatos e as pessoas se testem todas umas às outras, apesar de tudo, há umas regras clássicas que as pessoas não ultrapassam, algumas das quais são estatutárias. Por exemplo, apoiar candidaturas de um partido concorrente. Vamos contextualizar. No caso de Pacheco Pereira, a questão foi levantada porque Pacheco Pereira foi convidado e vai participar numa ação... Mas que não é uma ação de... Não é uma ação... Uma ação de campanha, mas é uma ação organizada pela candidatura de Marisa Matias. Mas não é oficial. Ele não apoiou oficialmente nenhum dos candidatos. Isso que também ia ao Sampaio da Nova. Não apoiou oficialmente nenhum dos candidatos. Eu acho que se ele apoiasse, devia ser expulso. Devia ser expulso, quer dizer... Estatutariamente dizem razão os para estatutos. isso. Aliás, já foram outros elementos do PSD expulsos por razões semelhantes. Agora, os partidos têm uma certa dificuldade em lidar com quem está habituado, por exemplo, a ver o Parlamento inglês. O Jeremy Corbyn, que é agora líder dos trabalhistas, votou centenas de vezes contra as indicações da sua bancada. Centenas, ao longo dos anos que está no Parlamento. Não há nenhum deputado português tenha votado, não sei se dezenas de vezes talvez tenha, não sei, mas centenas certamente não. Ou seja, geralmente quem está na vida política cala e consente, levanta-se quando o mandam. Só que há pessoas que têm ou um peso político ou intelectual ou outro, como é o caso de Pacheco Pereira, que está nas tintas para isso. Agora, se ele está convencido de que o PSD
que está na cabeça dele e que é, num certo sentido, o PSD pós-revolução, o PSD social-democrata, nórdico, etc., é o PSD justo e é o PSD de hoje. E não há muitas razões para crer que seja, porque ele diz, são as pessoas que estão no PSD atualmente que tornaram o partido um partido de direita. Mas todos os politólogos que estudam a vida do PSD dizem que o PSD sempre teve votantes à direita dos seus líderes em todos os tempos. Mesmo quando Sá Carneiro estava a falar da social-democracia e dos países nórdicos e queria aderir à Internacional Socialista. E quando o jornal se chamava Pelo Socialismo. Pelo Socialismo. Dirigido por Paulo Portas. Exatamente. Portanto, o mundo é interessante. É um programa de pilhéria, mas isto é mesmo verdade. Isto é tudo verdade. Sim. Isto é tudo verdade. Parece uma anedota. E o próprio Partido Social-Democrata não é um partido social-democrata. Nenhum partido europeu o reconhece. Aliás, está no PPE, no grupo dos partidos conservadores, democratas cristãos e tal. E, portanto, o Pacheco Pereira, no fundo, idealizou um partido, que era aquele que ele gostava que fosse o PSD, que era um partido social-democrata, mas não há nenhuma razão para crer que ainda seja, e que não só nas cúpulas, mas nas bases. Eu não conheço nenhum social-democrata. Gostava, aliás, um apelo. O meu mail é público, se houver um social-democrata, mande-me um mail. Porque eu não conheço alguns do PS, é verdade. Mas no PSD, não conheço nenhum social-democrata. Acredita, João Mas Miguel não Tavares. tens nada contra o senhor continuar a idealizar dentro do partido. Eu sou o mais possível pelas pessoas pensarem pela sua própria cabeça. Eu tive uma pequenina experiência de estar num partido A pensar por algum assim, sítio deve ser pela cabeça. E disseram, bom, enfim, havia muito a dizer sobre isso. E que disseram-me, não, quem está afiliado num partido não pode dizer certas coisas. E eu disse, boa noite, imediatamente. Não é possível entregar a liberdade a uma organização. Acredita que há gente com vontade de expulsar Pacheco Pereira dentro do PSD, João Miguel Tavares? Epá, eu acho que a pergunta devias formulá-la ao contrário. Se há gente no PSD sem vontade de expulsar Pacheco Pereira. Essa é que é a grande dúvida. Talvez Manuel Ferreira Leite. Mas, agora, eu acho isto tudo um absurdo. Porque isto é daquelas coisas que fica sempre mal. É como as discussões sobre a liberdade de expressão. É muito difícil alguém dizer vai-te embora, vamos mandar expulsar e aquilo soar bem. É evidente que existem os estatutos, não é? E, portanto, se ele apoia uma candidatura, mas eu, por mim, nem apoio. Participar em listas, de repente estar numa lista que se oponha a algum candidato. Quer dizer, mas o Manuel Alegre concorreu contra a vontade socialista e tudo, na campanha nas presidenciais. Portanto, essas coisas acontecem. Não parece que os partidos necessariamente fiquem diminuídos com isso. Ou seja, esta vontade de os empurrar borda fora em termos de popularidade, ficam muito pior na fotografia os partidos que têm vontade de fazer isso do que simplesmente deixarem o Pacheco Pereira lá estar a dizer o que quer. Porque, na verdade, além do senhor, com o qual eu estou frequentemente em desacordo, mas enfim, é difícil olhar para ele e não reconhecer como uma mais-valia intelectual do partido, ainda que ele tenha um percurso, evidentemente, muito divergente e com o qual eu estou em absoluto desacordo. Mas daí expulsar pessoas é uma coisa que fica sempre mal. A não ser que quando o Ricardo Araújo Pereira está perdido bêbado e tem que sair da sala. Está-se a gerar aqui a ideia de que, de facto, eu possa estar embriagado quando Pode só virar-se um bocadinho para ali, que é para o bafo não... Não, por amor de Deus. Eu vou-me levantar e fazer o 4. Mas o 4, qualquer... já tem mesmo calças de ganga? Está bem, já mostrei que estou de calças de ganga. Vocês obrigaram-me a isto. Estava tudo tão... Mas o 4 é aquela coisa que todos os bêbados aprendem a fazer. Já não é mau. Já não é mau, não é? Atenção. 4 um pouco firme, mas pronto. Não foi nada. Estou sólido. O que é que poderá fazer mais moça ao PSD, Ricardo Araújo Pereira? Deixar o militante Pacheco Pereira à solta ou expulsá-lo? Vamos ver, ao PSD tudo faz moça, não é? É importante não esquecer. Isto é um partido que esteve 4 anos no poder, com maioria absoluta no Parlamento, um governo, um presidente, e mesmo assim passou 4 anos a queixar-se. É pouco, não chega. Raspa a Constituição, pá. A Constituição e os juízes, e tudo a chatear-me. Tinham tudo. Era o sonho do Sá Carneiro. Pois para o Passo Escolho não chega. Não. Mais do que isto. Precisamos de mais. Toda a gente tem de ser do PSD. E, portanto, para mim é refrescante haver um tipo que eles dizem você não devia ser. Acho ótimo. Até que, enfim, que há uma pessoa que eles dizem esta gente não quer que seja do PS. O Pedro Mexia fica, então, ministro da Contramão. É a altura de o João Miguel Tavares se tornar agora ministro da Recomendação. E o que é que o recomenda para o cargo,
Miguel Tavares? Nada. Isso é que é recomendar. Eu recomendo aquilo que já foi, na verdade, recomendado. Quero falar dos apoios de PSD e CDS a Marcelo Rebelo de Sousa. Eu registro, inclusive, é que estou bêbado. É isso, quer dizer, depois de muito... Quer dizer, eu não sei se propriamente Paulo Portas e Pedro Passos Coelho estavam muito felizes a assinar essa recomendação. Pareceu-lhe um apoio genuíno ou contrariado? Eu, se calhar, se tivesse que optar entre um e outro, provavelmente, intimamente, é mais contrariado do que outra coisa, porque toda a gente sabe que nenhum deles é um grande apreciador de Marcelo Rebelo de Sousa. E acho que é mútuo também. Agora, aquilo é inevitável. Eu acabou por apoiar o Catavento. Exatamente. Usando a expressão dele próprio. Não só acabou por apoiar o Catavento, como apoiou o Catavento elogiando o seu equilíbrio político, que é muito engraçado. Que é uma coisa própria dos Cataventos. Serem equilibrados, não é? Não, e não é só isso. É um tipo que apoia uma pessoa da qual disse que era um catavento, é ele próprio um catavento. É importante não escamotearmos esta questão. Mas é inevitável neste caso, quer dizer, é inevitável. Felizmente, houve gente ainda, não é? Sobretudo depois das eleições e quando Marcelo se manteve impávido e sereno, qual esfinge, que tentou convencer que não, voltava ao Rio, voltava para Santana Lopes, é preciso alguém que diga coisas, é aquela espécie de inversão da famosa frase do Moretti, alguém que diga uma coisa de direita, um candidato presidencial que diga uma coisa de direita. É verdade que realmente Marcelo Rebelo de Sousa, coisas de direita, tem estado muito caladinho. Agora, é mais uma vez um candidato da área da direita e, portanto, seria absurdo, de repente, ao estar a aparecer um novo nome para concorrer contra Marcelo Rebelo de Sousa, e depois, porque é evidente que o senhor vai ganhar, ele vale muito mais do que o PSD e que o CDS juntos, porque não se vai perder uma oportunidade de aparecer na fotografia com o vencedor na noite das eleições presidenciais. Portanto, foi uma inevitabilidade. Quer dizer, a força do Marcelo levou tudo à frente, incluindo os desejos de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. PSD e CDS quiseram, de facto, apoiar ou recomendar o voto em Marcelo ou quiseram atrelar-se ao previsível vencedor das presidenciais? Eu acho que é a segunda. Parece-me que é a segunda. Acho que é... Votas no outro lado? Eu voto no outro lado, voto no... Está bem. É só isso. Até porque há aqui uma questão que é a seguinte. O Marcelo, é super fofinho. Não é? Não está? O Marcelo está um doce. Um doce porque antigamente o Marcelo era um bocado pérfido. Não é? A gente olhava para o Marcelo e pensava... Aliás, o Portas dizia isso. Claro, fista-félico, aquela pera. Sim, ele enganou-me, não sei o quê, e falou-me de umas sopas, e afinal não havia sopas. Só que quando uma pessoa chega à idade do Marcelo, de repente, a gente já não consegue... Ele se calhar é pérfido na mesma. Mas já não dá essa sensação. A doce. E assim, é doce e tal. Bom, pronto, e a gente simpatiza com aquilo, a gente habitua-se àquilo e simpatiza, mas não acredita. Não, está bem, mas a questão é esta. A questão é, ele não diz nada de direita, não precisa, já sabe, toda a gente, aquela gente vai votar nele. Por isso ele agora está a ser um avôzinho para a malta de esquerda. Até a malta de esquerda vai votar nele. Há pessoas de esquerda que vão votar. Tu vais votar no Marcelo Rebelo de Sousa? Eu não vou votar, mas há pessoas de esquerda que vão votar, mas ele é tão simpático. Não votas no Marcelo? Não vou votar no professor Marcelo. Não. Vou votar no professor. Aliás, as sondagens dizem que entra no lugar comunista e bloquista. E bem. Exatamente. E bem. A questão é esta. Eu, ao contrário de Pedro Passos Coelho, eu tenho princípios. Eu digo que não voto no Marcelo, não voto no Marcelo. Não vou agora dizer que voto no Marcelo. Não voto no Marcelo. Disse que não votava, não vou votar. Haverá gente da direita em frente ao televisor quando Marcelo está a dar uma entrevista fazer o contrário do que o Nani Moretti fazia naquele filme. Diz qualquer coisa de esquerda, aqui a dizer, diz qualquer coisa de direita, diz qualquer coisa de direita. Pessoas mais ligadas ao governo da coligação, sim, mas toda a gente sabe que Marcelo vale mais eleitoralmente que os partidos da direita que o apoiam, não, que o recomendam. Aliás, as pessoas a classe política está a jogar no campeonato dos eufemismos, porque Cavaco não indigitou António Costa, mas indicou. Agora, eles não apoiam, mas recomendam. É o que as principais marcas de máquinas fazem com o Exatamente, é isso. Para recomendar, exatamente, é isso. Mas atenção, nem foi só recomendado, foi recomendado e com a promessa de não se imiscuírem demasiado na campanha. Não, que é muito engraçado. Todas as justas. Aliás, vamos lá sujar aquilo. O próprio Marcelo disse na entrevista, não foi bem um apoio.
Ele próprio. Portanto, nem é a primeira Disse, pessoa. não vinculo em nada a minha candidatura aos apoios que vier a Quando é ter. que- Ele está-se a Quando é que vocês viram alguém ser apoiado e dizer assim, bem, não é bem um apoio? É o que Exato. qualquer pessoa faz de um semi-apoio um apoio Exatamente. frontal. Ele recebeu o apoio dos dois partidos e diz, não é bem um apoio. Bem, não quero, nem eu quero. Aliás, a entrevista é muito divertida do Marcelo Rebelo de Sousa, porque a entrevista escrita, porque ele, a certa altura, os jornalistas que ele está a falar de qualquer coisa, e ele claramente quer o mais possível que chegue o data das eleições e não quer estar a dar muitas explicações. A certa altura dizem os jornalistas que ele se levanta porque para acender o aquecedor, diz assim, está cá um taró, que é um grande momento. Portanto, ele claramente... O que é que eu te disse? Um avô. É um avôzinho. É um avôzinho. E, portanto, o PSD, o Passos Coelho tentou arranjar razões para dizer que matéria de apoios. apoiava, dizendo que é o equilíbrio político, não sei o que é que ele dizer, que se equilíbrio político é a teoria dos ovos e das... que é equilibrar o sistema. Não, acho que é ele que é Ou se é ele que é o equilibrar. equilibrar. entra Bom, no- segunda coisa, fidelidade aos compromissos europeus. Essa parte percebe-se. A terceira, correta interpretação dos poderes constitucionais, dos poderes presidenciais. Mas qual é a correta? Então, Porque nós já tivemos 4 O presidentes. homem ensina aquilo. Está bem, mas nós já tivemos A 4. correta é a dele. Ele corrige testes de Corrige, no pessoas que não têm a no correta. sentido de dar nota. Com certeza. Bom, a correta é de Mário Soares, 1 ou 2. De Sampaio, 1 ou 2. E por aí adiante. Qual é a correta? Não, mas no caso ele nem podes perguntar isso. Qual é a correta? Vai à box e ver os comentários dele na TVI. Ele comentou-as todas. Não, mas Epá, qual é? essa é a parte boa. O que é que- Nesse o que é que aspecto ele é muito fácil de O que é que na escrutinar. cabeça de Pedro Passos Coelho é uma interpretação correta dos poderes presidenciais? Sabes que se calhar nem sequer foi ele que escreveu aqui. Essa é possível. Há pessoas... Mas em Acho que é matéria de algumas- apoios institucionais, de apoios de partidos, Ricardo, neste momento há um empate, 2-2. 2-2, porque o professor Sampaio da Nova tem Tem o também LIVRE, dois partidos tem a apoiá-lo. partidos que são o LIVRE e o PCTP-MRPP, não é? Portanto, está feito. Está feito, em princípio vai ser princípio. duelo de titãs. Cheira a duelo de titãs por todo o lado, não é? Será prolongamento. Cheira a segunda volta. Cheira a segunda volta. Sim, porque de facto, a confirmarem-se aquelas sondagens, a última era arrasadora, 62%. É uma. Eu vi uma sondagem Aquela que ideia de ele indicava fazer a 62%. sede da campanha do outro lado do passeio do Palácio de Sim, pá, Belém é uma coisa extraordinária, porque é só ele Sim, pá. vê os resultados e É atravessa o isso. passeio. Comecem assim. É uma coisa, é a Come- tomada pá. de posse mais simples da história. Agarrem numa trincha e comecem a pintar a passadeira. Para o homem passar. O João Miguel Tavares fica assim ministro da recomendação. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e fazemos agora aqui um curto intervalo, são só 30 segundos. Será? Estas são algumas das pessoas que mais percebem de indústria e exportação em Portugal. Se há um banco que conhece o seu setor, é a Caixa. Venha falar com o seu gestor de exportador para exportador. Há um banco que ajuda a dar certezas ao futuro. A Caixa, com certeza. Sousa Martins, José de Pina, Vamos dar cabo dele! Manuel Serrão, Estou viciado em ganhar. Pedro Guerra. Vale tudo. Às segundas, prolongamento. Estamos de regresso, depois de já termos aviado os ministérios. Agora vamos analisar porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara no ponto. Nem bem nem mal passado, Ricardo. Não é, não é, exatamente. Epá, eu realmente, isto vai pegar, é assim que começam os boatos. O João Miguel está a No tentar. Twitter já há, neste momento, umas bocas sobre isso. Pois se é o Twitter, o que é que se estava à espera? Bom, estou no ponto. Não, o ponto é um inteligente jogo de palavras. Ricardo com a Araújo palavra... Pereira a fazer de José Carlos Pereira. Epá, como é que é possível? Isso é baixo. Mas fica tudo em família, não É é? duplamente desagradável. Coitado do rapaz também. Pá, coitado do rapaz. Bom, não, o ponto é trata-se de um inteligente jogo de palavras com a palavra ponto que se refere a exame. Por causa ainda dos exames, a questão dos exames, eu devo confessar aqui o seguinte: eu devo ser a única pessoa em Portugal que não se sente habilitada com conhecimentos de pedagogia para dizer com toda a certeza se os exames da quarta classe são ou não são essenciais. Quarta classe era noutro tempo. Não interessa, eu sou uma pessoa do século XIX.
Então, mas No atenção, meu eu tempo era junto-me a quarta ti. classe. Eu junto-me a ti, já somos 2. Epá, então vou sair deste grupo. Não. Anda e tenho muito gosto e fazemos e estamos aqui os dois e estamos muito bem. Diz até onde é que concordas. Que eu vou falando e tu dizes até onde. Tá bem? Podemos desencostar um no outro. Exatamente. Até A certa dar-nos altura jeito. tu vais dizer alto, eu a partir daí já não quero. Tá bem. Tá bem, vá. Combinado. Há famílias em Portugal. Concordo. Concordas? Há em Portugal famílias, e o João Miguel Tavares sabe que isto é verdade, em que é possível, se os pais começaram a reproduzir-se suficientemente cedo e acabaram suficientemente tarde, é possível que o filho mais velho tenha feito a PGA, o segundo filho não tenha feito, o terceiro filho tenha feito o exame da quarta classe e o quarto filho não tenha feito. Ou não vá fazer. E eu gostava de viver sempre no mesmo país. Gostava muito de viver num país que fosse sempre o mesmo, pá. Houvesse umas regras, ou o que é. Continuo a concordar. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. E depois... E, portanto, eu não sei exatamente, sei lá, se faz falta ou não faz falta. Epá, se é cedo demais, se não é. Parece que na Europa não há assim tantos países que façam exame da quarta classe. Epá, certo, se calhar não. Mas o problema é este, por exemplo, Catarina Martins, que eu acredito que seja bem intencionada, Quero uma escola feliz. disse o seguinte. Já não acreditas que seja bem intencionada? Não, está bem, vá. Vá lá. Vai lá, eu dou-te essa bébia. Estamos a ir, até aqui tudo bem. Está a começar a haver dissensão. Não, bem intencionada, tinha tá escrito no totalidade Catarina Martins. Só. Era só isso, não lá tinha está. mais nada a dizer. Não, São porque a questão é Martins. esta. Catarina Martins Então disse podes assim. juntar a mim e começas também a concordar. Então vou só concordar contigo e depois mudamos de tema. Vamos embora. Catarina Martins disse o seguinte. Perguntaram-me há dias se eu preferia ser... é mais ou menos isto. Se eu preferia ser operada por um médico que tivesse sido feliz na universidade ou testado na universidade. Não é na universidade. Ela não refere na universidade. Diz, É na escola. se foi É na quarta classe. É um médico da quarta classe. médico que tenha sido não é? testado ou que tenha sido feliz. Ok, vamos a isso. E ela disse que preferia um que tivesse sido feliz. E até me cita lá, atenção. Cita-me a mim, ao Blackadder e aos Monty Python. Que são 3 ingredientes essenciais na felicidade de uma pessoa. E a minha questão é a seguinte. E no bloco operatório. E no bloco operatório. Toda a gente sabe disso. A minha questão é a seguinte. Quando perguntaram a Catarina Martins preferia ser operada por um médico que tivesse sido feliz ou testado, a resposta a esta pergunta é: escuta uma coisa, essa pergunta é estúpida. Bom dia. É isto. A questão é esta, bom dia. Essa pergunta é muito estúpida. Próxima questão. É só isso que havia para responder, porque o que é felicidade, não é? O que é felicidade? Não é? O que é isso de uma pessoa ser feliz? Por exemplo, eu neste momento estou satisfeito, estou, digamos, não é alegre, estou alegre. Não estou em condições de operar. Digo já, não estou em condições de pegar num bisturi e sacar o fígado ao João Miguel, embora muitas vezes me apeteça. Apetece-me muitas vezes. A Brigada de Trânsito está a mobilizar reforços para que a luz de baixo. Mas, não, a questão é, o que é isso? Ser feliz ou ser testado? São mutuamente exclusivas. Não se pode ser testado e feliz. Mas há um assunto sério no meio dessa resposta, que é a ideia da polémica grande, e por isso também os modelos educativos têm mudado tanto. Há uma discussão, digamos, facilitismo / felicidade. Pois. Não é? Facilitismo, felicidade / exigência. / exigência, exatamente, isso mesmo. Sim. E, portanto, no fundo, essa ideia da felicidade é a ideia de que a exigência... Mina a felicidade. E pode ser traumática, etc. E, portanto, além dessa infelicidade, ou suposta infelicidade verbal, existe uma discussão, e essa mudança na educação tem a ver com um debate que tem havido há muitos anos. Tem aqueles debates sobre o eduquê, sobre os exames e tal. E Nuno Crato, como sabemos, o homem que queria implodir o Ministério da Educação, antes de ser ministro, parece que depois não o fez, há quem diga que fez. Era um dos mais furiosos proponentes e convictos da exigência. E, portanto, esses modelos se mudar, esta mudança do governo fatalmente ia significar a mudança desse paradigma. Não, mas eu também sou pela exigência. Atenção. Eu gostava era que o debate fosse verdadeiramente um debate e que se soubesse o que é que se exigência significa. O teste na quarta classe significa que estamos a ser exigentes. Ou se há outros tipos de exigência. Claro. Se há... Claro, de acordo. É isso. Pela exigência sou eu. Quer dizer, isso... Nota-se. Vês? O João Miguel Tavares mantém a sintonia com o Ricardo Araújo Pereira? Ele teve muito bem agora. Ele teve muito bem. Há uma agravante minha. Um nadinha de spin.
Fizeste um nadinha de spin. Não, mas quer fizeste. dizer, para aquilo que é normal em Ricardo Araújo Pereira, parece-me que foi das vezes que esteve melhor. Ele está a tentar ser ofensivo. Tentou, pois. Está a tentar por todos os meios ser Não, ofensivo. atenção, neste particular eu tenho um caso pessoal gravoso, não é? É porque um dos meus muitos filhos É o número quê? é o número 2. O número 2, O número 2 está, de facto, no 4º ano. E, de repente, ia fazer exame. E estava já mentalizado que ia fazer exame no final. E agora, de repente, o tipo, eu acho que ele ficou contente. E, de repente, tenho em casa um apoiante de António Costa. Ele está feliz. O puto está feliz. Uma coisa é os exames Tens corta a noção, classe. sabes Outra como é que as coisa- coisas acontecem? Vais ter um filho que é fã do Sócrates. É absolutamente fatal. É absolutamente fatal que isso Fã de aconteça. Sócrates é fora de casa. como um tipo do Opus Dei ter um filho ateu. É fatal, é fatal. Não, mas karma, não não é? seria renegado. Pá. Nunca constaria da herança. Não tenho a menor hipótese. Alguma coisa para te deixar. Tens É? uma... Não tenho, pá, um monte de coisas. Literatura, com fartura. Sabes que eu lá em casa faço isso muitas vezes. Muitas vezes. Eu digo, oh Rita, só favor, dás-me ali aquilo, só favor. E ela, pá, que chatice. E eu, quer-te resmungar? Menos herança para ti! E ela, então, mas eu sei as canções do Benfica todas. E eu, tens razão, mais herança para ti! E diz a outra, do outro sítio, então e eu, mas não, tens razão, mais herança para ti! E passa uma tarde bem passada. Vamos lá, experimenta e vais mantendo assim, estás a perceber? E eles vão se esforçando para... O meu objetivo é só este. És um gestor de heranças. portanto. Exatamente. É eu daqui a 20 anos ir para um lar melhor do que a minha mulher. Elas põem-me... O melhor lar é para ti, Mas não papá. queres estar num lar com a tua mulher? Pá, por amor de Deus, quer dizer, dois castigos, já estou no lar e ainda tenho que ir. Não. Está sossegado. Ainda bem que a tua Pronto, mulher não e foi costuma rir. assim um pequeno, uma Às pequena vezes estas aproximação à digressões. vida, Exato. à vida pessoal de Ricardo Araújo Pereira. Está esclarecido porque é que o Ricardo se declara no ponto. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se, desta vez, peanut. Está com problemas de autoestima? João Miguel Tavares. Pá, se eu tivesse problemas de autoestima, há muito tempo tinha abandonado este programa. Não, tendo em conta a quantidade de gente que me quer maltratar. Amendoim. Não, amendoim foi a expressão usada por Luís Montenegro. É uma citação. Exatamente. Ele disse, contextualizando, foram anunciadas por Mário Centeno algumas medidas adicionais. E ele falou até, deu uma ideia de austeridade, não é? Mas, de facto, é uma austeridadezinha. Parece que aquilo estava a deslocar-se desde 3% para 3,1% e depois anunciaram uns cortes de 46 milhões que, na verdade, correspondem a 0,027% do PIB. O Pedro Passos Coelho tratou logo de fazer as contas. E Luís Montenegro olhou para aqui e disse, mas isto são peanuts, não é? E esses peanuts é simultaneamente verdade e mentira, como acontece muitas vezes na política. Verdade, porque, quer dizer, apesar de tudo, parece que vamos conseguir obter um déficit de 3%. Tudo indica que sim, e, portanto, sair do problema do déficit excessivo. Por outro lado, é verdade que o PSD não conseguiu mais uma vez chegar, o ex-governo não conseguiu mais uma vez chegar aos números anunciados, que era de 2,7%. Agora, é verdade que Mário Centeno ele estava-se a esforçar imenso para tentar um bocadinho espremer aquilo para dar ideia de que estava a fugir e que se não fosse o governo PS... Mas ele era se um não homem fosse o muito mais, governo PS... muito mais feliz no Eurogrupo do que no Parlamento Europeu. Não, sim. Muito mais feliz. Notava-se que ali podia dizer coisas que pensava. Havia um brilho nos olhos. E isso, enfim, eu acho que é verdade que o governo não sai espetacularmente bem deste retrato, no sentido em que se afastou outra vez, e é fácil dizerem que mas o ex-governo. Anterior. Peço desculpa, eu tenho a tendência de achar que quem ganha as eleições é que devia ser governo. Peço desculpa, eu ainda estou com isto, pá, eu estou com isto. Quem ganha as eleições é governo. Até Desculpa. quando? O ex-governo, é verdade que falhou outra vez a meta do déficit, mas dentro daquilo que era o grande objetivo, acho que se podem orgulhar e dizer, olha, conseguiu-se, é ano de eleições e tal, lá está, vai-se chegar aos 3%, que é bom para Portugal e, apesar de tudo, é bom que o governo PS, de repente, também não esteja para lá entregar as contas só para, de repente, simular um déficit maior do que aquilo que realmente é necessário. E, portanto, chegamos aos 3% e ao fim destes anos todos saímos do procedimento por déficit excessivo
Parece que sou eu, o Ricardo Araújo Pereira. E isso é Fez. uma boa notícia. Se o déficit realmente não ultrapassar os 3%, de quem é o Tu mérito? tens bêbado, és Pedro mais Mexia? articulado do que a sólido. O ex-primeiro-ministro disse claramente que o governo não tinha cumprido a medida. Só que eu acho que o que tem acontecido e o que tem sido dito é que se o atual governo conseguir não ultrapassar essa meta, isso significa várias coisas. Várias coisas que são boas para o país, são talvez boas para o governo, não sei, mas certamente o PSD não se importa que elas aconteçam. Uma delas é que a ideia de que o controle do déficit é fundamental fica aparentemente reforçada, mesmo por um partido que em alguns momentos parecia achar que isso era de menos, por um lado, e por outro lado, um dos pacotes de medidas para resolver isso são cortes de despesa pública e, portanto, não deixa de ser, evidentemente, que se eu fosse do PSD, não ficaria desagradado com nada disto que está a acontecer. Agora, também é verdade que o próprio Passos Coelho reconhece que a herança não foi boa nessa matéria. O próprio Primeiro-Ministro reconheceu isso. Portanto, diria que o PSD não fez o trabalho completamente bem feito e não fez o trabalho sequer prometido nesta matéria. Talvez em algumas partes por coisas que não controlava, noutras não, em termos de privatizações, etc. Mas a verdade é que este Mário Centeno parece ser o Mário Centeno anterior às 70 emendas feitas pelos seus parceiros. Vamos ver qual é que é o verdadeiro Mário Centeno. Consegue imaginar o que é que seria diferente se, em vez de António Costa, o primeiro-ministro neste momento fosse Pedro Passos Coelho, Ricardo Araújo Pereira? É de facto divertido tentar fazer esse exercício, porque estamos perante aqui enquanto o governo estiver demasiado fresco ainda nas cadeiras, estamos perante este exercício divertido, que é, e para o PS era melhor falhar, acho eu, o déficit, para poderem dizer, vem, falhava era o claro, governo quem anterior. foram os outros, a gente só pegou agora. Se é preciso carregar pouco, os outros dizem, isso é só um bocadinho. Isso é só um bocadinho. Porquê? Porque nós deixámos isto ótimo. Por isso era melhor, se calhar, carregar mais. Porque o PSD dizia, tanta austeridade. E o PS dizia, mas quem não gostas? Que eles não podem, não têm nada para dizer, não é? Agora, só um bocadinho, ganham assim não. Assim não. Eu sou a favor das duas, uma. Ou falham o déficit, eu acho que a estratégia do PS é esta. Ou falham o déficit, ou vão-nos ao bolso à bruta. Agora, esta meia tinta, sou contra. Pronto. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara um amendoim. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se confessa desistente. Acha que pode haver mérito na desistência? Aqui, neste caso, sim, tem a ver com o que está a passar em França. Amanhã é a segunda volta das regionais, das eleições. Diz amanhã, disse este domingo. É este domingo, sim. É só um Já estamos no É domingo. só um pequeno... Já é domingo, nesta altura. pequeno dado jornalístico. Está bem. Até porque o programa passa mais do que uma vez, portanto não se pode dizer amanhã. Diz este domingo. Pachorra. Que às vezes é preciso. Pá. Quer dizer, logo agora que eu, das raras vezes que sei o que estou a dizer. O João Miguel é chato, sabes com quem? Parece-me esta... Os bêbados. Ao contrário de mim, que estou ótimo. Mas nas eleições, na primeira volta das eleições, A propósito disso, há aqui um contributo que é ações típicas do bêbado. Fazer o 4, falar sobre a felicidade e negar que está bêbado. Check. Pá, eu abomino essa pessoa. Pessoas do Twitter em geral e essa em particular. bom, mas as eleições francesas, Vamos lá, coisas de segunda importância. parece que segunda escolha. por estes dias haverá a segunda volta. Na primeira volta significou um avanço muito importante, uma vitória muito importante. Vitória ainda não, mas ficou à frente na primeira volta a Frente Nacional. E a Frente Nacional ter ficado à frente nesta altura... Ficou à frente no total de votos e ficou à frente em 6 das 13 regiões, Teve 7 milhões de votos. à 7 beira milhões de votos. poder ganhar... E teve algumas dessas 43% do chamado voto operário, que era antigamente voto do Partido Comunista, quando o Partido Comunista francês ainda era forte. E teve bons resultados no Norte, no Sul, etc. Portanto, não é um fenómeno regional, localizado. E o que é que acontece para a segunda volta? Eles têm este sistema de que os partidos mais votados passam uma segunda volta e, portanto, não são só os 2 mais votados, podem ser 3.
o PS e o partido do Sarkozy, que agora se chama os republicanos, tomaram duas iniciativas diferentes, duas decisões diferentes. O PS decidiu desistir, portanto, pediu aos eleitores socialistas que votem... Nas regiões em que era a terceira força. Sim, nas regiões em que passou à segunda volta. Que passou à segunda volta em terceiro lugar. Para votarem no candidato mais bem colocado, não da Frente Nacional, portanto, o candidato da direita, e a direita não o fez. A direita não o fez. A direita, Sarkozy disse que a desistência que não era uma boa solução, que o melhor era a clareza. E, em princípio, eu, à partida, acho uma má ideia a desistência. Sempre aqui disse, aqui no programa, sempre que se falou, ou melhor, acho uma boa ideia, Acho uma boa ideia a desistência no sentido, acho que se deve fazer frente à extrema-direita, até porque, sobretudo, neste momento, estão em cima da mesa temas que agradam muito à extrema-direita, como a segurança, o terrorismo, a imigração, etc. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que parece que Marine Le Pen e a sobrinha, Marion, que talvez não sejam eleitas, não vão ser eleitas porque vai ganhar a direita. E, portanto, Sarkozy pode dizer que a sua estratégia foi bem sucedida. Mas também o que achei curioso foram duas declarações de dois secretários-gerais socialistas, um do secretário-geral do PS francês, que lamentou que Sarkozy preferisse a extrema-direita à esquerda moderada. Curiosamente, o secretário-geral do Partido Socialista Português, falando sobre a situação portuguesa, disse o seguinte: o que eu acho absolutamente extraordinário é que em pleno século XXI, alguém possa achar que, por natureza, há um conjunto de partidos que estão impedidos de contribuir, direta ou indiretamente, para a construção de soluções governativas. Que conceito de democracia é este? O conceito de democracia é que há partidos que não são democratas. E a Frente Nacional é um partido não democrata. E, portanto, os partidos que defendem uma democracia com as liberdades, uma democracia representativa, etc., devem fazer um bloqueio a partidos como a Frente Nacional, como talvez o PS português não se tenha preocupado com a mesma coisa, mas isso é problema do PS português. Acredita, João Miguel Tavares, que a Frente Nacional, depois de ter ganho na primeira volta, pode, apesar de tudo, ficar sem nenhuma das presidências das regiões francesas? Não, isso pode certamente acontecer, mas é o mais provável. O grande teste vai sair depois nas presidenciais, não é? 2017. Aí sim é que vai contar. Agora, é evidente que eu estou com o Pedro, porque o mais interessante nisto é um pouco, quando se olha para a situação portuguesa, fazer essa espécie de projeção inversa. E é muito curioso ver, porque tu estavas a citar o Carlos César. O Augusto Santos Silva disse a mesma coisa. Já sim, perdão, eu disse António Costa. Não, o que eu citei era... Foi o Santos Silva. Não, o que eu citei era António Costa, eu disse mal. Não sei, ok, desculpa. O Santos Silva, de qualquer forma, não foi esse que tu citaste. Portanto, há muitos socialistas a dizerem a mesma coisa. Citaste uma pessoa, não é? Citaste uma pessoa. Não, António Costa, desculpa lá, esta frase é uma entrevista de António Costa. Peço desculpa. Ainda não enlouqueci. Pensava que era do Carlos César. Mas o Santos Silva, esta semana, veio dizer isso. Quer dizer, é muito engraçado ver como é que o PS, realmente, com a sua opção, fica um bocado entalado quando se trata de apontar agora o dedo à extrema-direita. O Santos Silva disse que tanto os resultados eleitorais em França espelham a vontade do eleitorado e por isso têm que ser respeitados. É isso. Um voto é um voto, pelos vistos escolhem todos o mesmo. Um paralelismo voto é um voto. Em espelho com a situação portuguesa, como o Pedro Mexia e o João Miguel Tavares. Não é um espelho, eu não disse que era um espelho. É espelho de vara, aquele espelho de feira de feira. Não é bem espelho. Meio deformado. É só espelho no sentido em que... reflete um bocadinho. É um espelho porque... Não, eu sei que é um espelho. É um espelho de feira popular. Mas o Pedro eu acho que o Pedro vai explicar porque é que não é um espelho. Não é um espelho. Não é um espelho porque a situação política francesa é uma situação completamente diferente da situação portuguesa atual, aqui trata-se um entendimento parlamentar, portanto não é a mesma situação política. O que é igual é apenas a ideia de que há partidos que, não defendendo a democracia, não deviam fazer parte das soluções governativas. Jerónimo de Sousa disse várias vezes, isso aqui na entrevista à TVI, que era marxista-leninista, disse ele. Ser marxista-leninista é ser contra um modelo de democracia, tal como é entendido por qualquer país da União Europeia. Isso é factual. Quer Marx, quer Lenin concordariam com o que eu estou a dizer. Ricardo Araújo Pereira, vê um paralelismo em espelho entre a situação portuguesa e francesa? Não, na medida em que... E em espelho embaciado? Talvez, se for embaciado, tudo bem. Mas depois a gente esfrega e vê que não é bem igual, porque o Franciu é realmente um povo
Curioso. Faltava um toquezinho xenófobo. Eles é que estão a votar. A partir do momento em que eles votam na Marine Le Pen, têm Marine que Le Pen aguentar... vai comemorar se ganharam um restaurante de um português. Pois Eu vi na claro, televisão. mas eu também tenho esse receio, tenho esse receio. Da origem dos votos da Frente Nacional. Mas eu acho que a Frente Nacional, por um lado, e o PCP e o Bloco, por outro, são incomparáveis. E eu acho que até o Pedro Mexia e o João Miguel Tavares farão essa justiça. Justamente. E, Mas eu não comparei, como percebeste, pela minha referência ao marxismo-leninismo, eu não comparei o Bloco com... Mas em relação a isso, o Pedro diz: o Jerónimo de Sousa é marxista-leninista, portanto este não é o regime com o qual ele se identifica. Diga-se em defesa de Jerónimo de Sousa, verdade, certo? diga-se em defesa de Jerónimo de Sousa, Ele o reconhece. que a gente não sabe nunca qual é o sistema com o qual ele se identifica, porque ele diz sempre que não houve até hoje nenhum que o partido... Mas é Cuba, não é bem. E a Coreia também não é Tu não andas a exatamente. ler os editoriais do Avante. Está bem, mas isso não é Jerónimo de Sousa. Bom. Não é Jerónimo de Sousa. Qual era a pergunta? Já está Nada, respondida. deixa lá. respondida. Já te safaste com essa derivação. Mas... Vamos para os decretos. Boa. O Pedro Mexia decreta reconhecimento. Reconhecimento, porque é muito difícil ser um terrorista hoje em dia. Porque a pessoa esforça-se e não consegue que a reconheçam. Porque a BBC decidiu que não vai chamar aos membros do Estado Islâmico terroristas. Dizem eles que não há consenso sobre o que é um terrorista, que é uma palavra que dá para muitas manipulações, então preferem chamar-lhe militantes islâmicos. Ora, há tipos que degolam, cortam cabeças, penduram pessoas em postes, queimaram vivo aquele piloto jordano, mas a BBC diz, não, para mim isto não é terrorismo. Portanto, é muito difícil ser reconhecido como terrorista. Eles tentam... A fasquia está muito alta. E o BBC diz, não chega. Um belo sketch, não é? Mais, por favor. Estava a fazer sempre coisas mais horríveis, a ver se conseguia que a BBC considerasse muito... Eles devem estar a telefonar. Estou, é da BBC. Estou agora a espezinhar um indivíduo. Não chega ainda. Só um minuto. Tem que se esforçar mais. Tem que se esforçar mais, em princípio. Sabes O que, a Ricardo propósito deste Araújo assunto, Pereira- só uma coisa interessantíssima. A propósito da liberdade de expressão nas universidades americanas e inglesas também... Liberdade de expressão. Exato, da antiga, uma coisa da qual eles têm saudades. Alguns não têm. No outro dia houve um tipo que combateu o Estado Islâmico na Síria, ia falar a uma universidade e os estudantes bloquearam essa iniciativa e impediram-na porque não havia ninguém do outro lado para fazer o contraponto. E é isto. Fica a nota. Neste momento é. O Ricardo Araújo Pereira decreta imposições. Decreto imposições, e se bem me lembro, eu decretei isso porque Por causa de... Cavaco Silva disse que discursos há muitos, diz ele, discursos há muitos, mas depois a realidade impõe-se. E eu queria recomendar Paul Václavic ao Sr. Presidente, especialmente o livro A Realidade é Real, só para ele ter uma ideia de que às vezes há várias interpretações sobre o que é a realidade e tal. E para demonstrar que não estou bêbado, vou agora declamar a canção de amor de J. Alfred Prufrock no original inglês. Let us go then, you and I... Porquê a câmera não está em mim? Está. When the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table... Interrompe quando quiseres. Let us go O livro through está those editado. half-desert É a streets. edição bilingue. É ótimo. The muttering retreats. O João Miguel Tavares decreta a entrevista. A entrevista. Finalmente a entrevista. A verdadeira, aquela por qual todos nós esperávamos. Parece Todos é nós. só... Que é quando? Amanhã. Segunda... Amanhã? Por acaso não é amanhã. Não passaram nem 5 minutos até estás a cair da tua própria esparrela. E não é amanhã. Ainda ainda por por cima não é cima. amanhã, pois. Não é amanhã sequer. Não, é amanhã. É amanhã. Não, bom. Esta segunda-feira. Esta segunda-feira. A entrevista pela Senhor- qual O meu João Miguel o meu Tavares político ansiava. português favorito vem à TVI, ainda por cima na TVI, neste belo canal, e parece que é dividido em 4 partes. Aquilo é uma tetralogia, em forma de entrevista. A primeira é prisão, a segunda corrupção, a terceira a origem do dinheiro e a quarta política. A primeira e a quarta é deixar passar, mas ali a parte da corrupção e da origem do dinheiro eu quero Está muito dado o ver, recado. quero muito ver. está dado o recado e está concluída mais uma reunião semanal. 2, 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares.
Ricardo Araújo Pereira e a Brigada de Trânsito da GNR.